E aí, tudo certo com você? Aqui é o André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e hoje eu vim falar para você a diferença entre o ciclo de 2018 e o ciclo de 2022. Olha, talvez você não saiba, mas eu fui uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a cobrir o mercado cripto com uma abordagem muito mais de pesquisa, de research, né? O que eu chamo de análise fundamentalista do mercado cripto. Lá em 2017, quando a gente começou, não era o mesmo cenário que a gente se encontra hoje. E por ter começado a cobrir o mercado tão cedo, eu tive a oportunidade, o privilégio de estar em eventos como a Consensus em 2018 e também em 2022. E esse vídeo é justamente para trazer para você 7 insights que o comparativo entre 2018 e 2022 nos trazem aqui. Já adianto que são ótimas notícias para você investidor e obviamente para o que talvez vão ser os próximos 4 anos. Eu trouxe aqui para você algumas imagens de slides que eu tirei na conferência em 2018 e obviamente aí as minhas 7 conclusões sobre essa comparação de 2018 com de 2022. Vamos aqui aos slides, né? A primeira coisa que a gente tem que dizer, acho que é até uma coisa vergonhosa para quem se diz analista de criptoativos, que é a gente não tinha tese de investimentos robustas. O que você está vendo aí na tela são os slides da Multicoin Capital. A Multicoin Capital, como você, se você não conhece, deveria conhecer, ela é encabeçada aqui pelo nosso tal Caio Samani. Ele criou essa empresa, né, esse VC, para investir em tese de investimento. Mas o mais bizarro de pensar é que em 2018 o Caio Samani ele tinha pouquíssimas hipóteses de investimento nesse mercado, né? Como você também pode ver aqui na tela, uma das ideias deles era a reserva de valor, a utilidade, né, que seria o utility token, como o pessoal fala, e a outra terceira tese são as nossas stablecoins. O mais interessante de ver, e aí não vai nenhuma crítica especialmente a Multicoin Capital, e sim uma questão do mercado mesmo, é que a gente não tinha teses de investimento muito robustas. O próprio Caio Samani, junto com o time da Multicoin Capital, foi responsável ali por trazer várias teses interessantes para o mercado, inclusive delas a Solana e a Helium, que são coisas que a gente acompanha aqui e já vê muito valor. E naturalmente acho que essas teses vão cada vez mais avançar no mercado. O segundo insight que me vem aqui na cabeça é justamente a comparação de que a gente não tinha produtos em 2018 e sim apenas promessas, né? Aqui no slide que eu coloco é o slide de um fundo chamado Tetras Capital. Ele nem existe mais, mas era um cara bem assíduo, o Alex Sannenborg, se eu não me engano sobre o nome dele. Ele era um cara bem assíduo no mercado e ele ia muito na Consensus e apresentava suas teses, né? Esse slide aqui do Alex, ele mostra um pouco das top dApps, né, que seriam as aplicações descentralizadas do mercado, baseado em volume de transação, em usuários, em saldo de etéreos nos balanços desses projetos, e boa parte desses negócios aqui, como você pode ver, a primeira posição liderando tudo era essa tal de IDEX aqui. A IDEX era uma exchange descentralizada, e por mais bizarro que pareça, essa exchange descentralizada, ela nem tem mais toda a mesma relevância que tinha anteriormente, porque até aquele momento as exchanges descentralizadas não tinham encontrado o modelo que hoje é o grande modelo campeão da Uniswap, que é o modelo de formador de mercado automatizado, ou como a gente conhece na sigla AMM. E a outra comparação que vale bastante a pena é ver esses modelos aqui de jogos, como CryptoKitties, como o Ethergo, que se não me engano também eram jogos. Você não tem nada a ver com jogos que a gente tem hoje em blockchain e principalmente não tem nada a ver com as propostas que a gente tem hoje de jogos de blockchain que vão ali ser concretizados nos próximos 2 a 4 anos, porque a gente tem algum jogo realmente muito bem interessante para o público em geral e não só para aqueles caçadores de farm de cripto, né? Então acho que essa é uma comparação bem interessante, e aí eu trago já um insight para você finalizando esse nosso segundo ponto, que é na Consensus 2022, o que a gente mais ouviu na verdade, foi a apresentação de produto. Então, não a preocupação com a promessa do que seria os projetos, mas muito mais o que está sendo feito hoje e como você, como empreendedor, pode usar essas dApps para se alavancar ou alavancar o seu próprio negócio. O terceiro ponto aqui é uma coisa que até tem a ver muito com os materiais que aqui dentro do Research a gente consome e eu consumi anteriormente, né? Uma das principais plataformas hoje é a Messari. A Messari é como se fosse uma Bloomberg para cripto, né? Que é basicamente onde a gente encontra os dados, informações, e eles têm uma cobertura muito interessante, tanto de research quanto de dados.
E aqui a palestra, os slides aqui que estão na tela, são do Ryan Selkis, que é o fundador desse projeto. E isso me leva a crer que a centralização ela facilita o crescimento. Esse aqui é o nosso terceiro insight dessa comparação. Por que eu falo isso? O Ryan Selkis ele tinha uma ideia de construir a Messari de uma maneira descentralizada, em que você pegasse as informações como se fosse uma Wikipedia da vida, né? Você colocava aquilo dentro de uma página e as pessoas eram incentivadas a averiguar se estava tudo correto e eventualmente se encontrasse um erro eram recompensadas ou eram recompensadas simplesmente por averiguar aquela informação e dizer que está tudo ok. O que me deixa feliz com a evolução da própria Messari, e aí muito mais até como um cara que consome esses conteúdos, é que o Ryan Selkis ele desistiu dessa ideia de ser o Edgar descentralizado, né? De você ter uma curadoria descentralizada, e por isso talvez tenha o sucesso da Messari baseado nessa decisão, porque a descentralização ela acaba afetando a velocidade de crescimento de alguns projetos. Para você ter uma outra base de comparação, hoje a gente tem a principal DEX do mercado sendo a Uniswap e a DEX ali que tenta ser a Uniswap de maneira mais descentralizada é a SushiSwap. A velocidade em que esses projetos caminham é muito distinta. A Uniswap tem a possibilidade, obviamente, de abraçar o mercado institucional, enquanto a SushiSwap está abraçando a descentralização, o ethos do mercado cripto a todo custo e vai andando cada vez mais devagar, se comparado à Uniswap. Os outros projetos que a gente pode trazer essa mesma comparação é a Decentraland e o Sandbox. A Decentraland é ethos de cripto total, né? Full decentralized, né? Totalmente focada ali nas pessoas, e a Sandbox já é mais próxima do mercado institucional. Essa dicotomia também me faz crer que a centralização ela facilita o crescimento dos projetos. Para o próximo insight, eu gostaria principalmente de fazer um apelo a você que está vendo esse mercado aí caindo 80%, 90%, talvez boa parte dos seus investimentos tenha se perdido entre 70%, 80% ou até 90% do valor, e você está aí abraçado com esse token, abraçado com esse ativo, meio que num trade de vingança, né? Esperando que ele volte ao patamar anterior. E eu queria dizer para você que boa parte desses ativos não vão voltar à sua máxima anterior. Muitas dessas narrativas, elas nem estavam prontas e talvez nem tinham mercado suficiente para se estabelecerem. O que aconteceu foi um hype extremo que a gente teve nesse mercado, ou seja, um ciclo de bull market muito forte que levou esses preços às alturas e naturalmente a narrativa ela acaba contando nesses momentos, porque você acaba atraindo mais pessoas para comprar. Aqui nesse slide que eu tenho na tela, ele é um slide de um fundo de cripto, em que ele traz as posições ali, se eu não me engano, são as pessoais do próprio gestor. E só para a gente não se alongar muito aqui, eu vou pegar essa coluna da esquerda aqui, onde a gente tem alguns desses ativos que essa pessoa tinha. E aqui logo de cara, posso falar para você, ó, a Unchain nunca voltou à sua máxima anterior, Elf, Aeon, Rap, BKX, a BAT acabou voltando, Bitcoin também. E aqui, Bitcoin Cash e Bitcoin Gold nunca voltaram suas máximas anteriores. E aqui vai o grande insight, né? Você não deve se apegar ao preço máximo anterior para dizer que aquilo é realmente um benchmark que deve ser caçado ali a todo custo ou que naturalmente aquele preço vai voltar a ser atingido. O que vale nesse ponto, e para você que está atravessando esse bear market, é comprar bons projetos ali que também caíram a mesma quantidade, mas naturalmente tem mais probabilidade de subir e não estão apegados única e exclusivamente numa narrativa, mas já tem alguma utilidade mostrada. Para o próximo insight, eu separei uma coisa aqui que para a maioria das pessoas talvez ainda não seja muito claro, ou talvez tenha uma diferença aí, talvez quem esteja no mercado institucional entenda que cripto é de fato algo para varejo, quem está no varejo está vendo cada vez mais que está ficando institucionalizado, mas óbvio, a gente ainda está falando de um mercado muito dominado pelo investidor de varejo. Aqui no primeiro slide a gente tem um State of the Market, né, o State of Blockchain, que a CoinDesk colocou na tela, que basicamente ele mostrava o interesse de investidores profissionais ou accredited investor, como a gente costuma chamar no solo americano, de 11%. Né? Existiu interesse desse mercado que naturalmente naquele momento não se traduziu em compra ou em dinheiro fluindo diretamente. Óbvio que a gente teve alguns investimentos ali de investidores institucionais em private equities, em VCs, mas nada muito direto comprando Bitcoin. E por mais bizarro que pareça falar isso para você, a gente não está falando de um mercado tão diferente assim anteriormente. É claro, né, vale lembrar aqui que nesse primeiro dado aqui da Glassnode,
a gente vê aqui o saldo das exchanges que ele é decrescente, né? Ou seja, está saindo dinheiro das exchanges. Isso aqui é naturalmente, pelo menos na minha visão, um fluxo comprador institucional. Esse movimento ele nunca existiu na história do Bitcoin, ele começa a existir de maneira progressiva e contínua no Corona Crash, no momento em que o Bitcoin passa pelo seu principal teste e a impressão de dinheiro começa de uma maneira desenfreada no mundo inteiro, as pessoas de alguma forma começam a conviver com a narrativa aí de hiperinflação e também a narrativa de que o Bitcoin poderia ser esse hedge contra a inflação e naturalmente o Bitcoin começa a sair para fora das exchanges porque o investidor institucional ele não vai deixar o dinheiro dentro das exchanges, ele vai procurar uma terceira parte ali que faça a custódia para ele ou ele mesmo vai bancar essa custódia por conta própria e é esse movimento que acontece. E aí você pode pensar até, mas então acho que o institucional está aqui, né? Está comprando. Concordo com você, é bem verdade, mas o que a gente vê aqui do outro lado, quando a gente olha basicamente a principal exchange do mercado em volume, que é a Binance, você ainda vê uma entrada de dinheiro aqui, uma entrada de bitcoins na Binance, o que naturalmente nos mostra que esse ciclo, por mais que ele tenha sido de alguma forma puxado pelo investidor institucional, ele ainda é dominado pelo mercado de varejo, porque a Binance tem o maior volume hoje do mercado e ela é o que manda ali talvez na entrada de dinheiro nas exchanges, o que naturalmente incita a nossa visão de que ainda somos um mercado ali dominado pelo mercado de varejo. Próximo slide que eu queria trazer, que os projetos bons, eles eram bem mais escassos do que hoje, né? Essas duas telas aqui, elas mostram um slide da Tetras Capital, que eu falei anteriormente do Alex, e da Digital Currency Group, que é um grupo aí mais institucionalizado de cripto. Em 2018, você vê os exemplos aqui que estão na tela, né? Primeiro começando pela Tetras Capital, né? Você tem aqui principais plataformas de contrato inteligente, que na verdade hoje dessas aqui, as que de fato se sustentaram no longo prazo e tem alguma tese hoje na mesa, é basicamente Ethereum, né? Porque a gente teve evolução dessa tese de mundo multi-chain, né? Um multi-rede, e a gente não pode esquecer que Solana aqui tomou esse segundo lugar, o que naturalmente não coloca ela dentro dessas plataformas de contrato inteligente, o que mostra pra gente que os projetos escassos eram bem mais escassos em 2018, ou seja, hoje a gente tem a oportunidade de alguma forma de estudar projetos melhores, teses melhores e naturalmente colocar dinheiro em coisas um pouquinho menos arriscadas do que eram no ciclo de 2018. A mesma coisa a gente consegue ver aqui no portfólio da DCG. Quando você olha para subsidiárias, como ele chama, você tem boas teses aqui. Quando você olha para o portfólio de investimento, e aqui eu vou dizer que esse investimento é basicamente em equity, né? Você está comprando empresas de fato, só que quando você olha para investimento direto em moedas, né, em ativos, em criptoativos, você vê que o portfólio acaba sendo bem pequeno, o que naturalmente muda ao longo dos anos, por isso que 2018 e 2022 são bem diferentes. Como último ponto, eu queria falar mais uma coisa que até é vergonhosa de novo para mim, que diz ser um analista fundamentalista, que infelizmente em 2018 a gente não tinha essa quantidade de ferramentas possíveis que a gente tem hoje, né? Para você ter uma ideia, eu cobrindo 2017, a gente tinha basicamente ali 3 ou 4 métricas para acompanhar. De 2018 para cá, a gente teve uma ebulição de plataformas e uma ebulição ali de métricas de mercado. Só na Glassnode a gente tem pelo menos ali uma centena de ferramentas, uma centena de métricas para acompanhar e outras dezenas de derivações ali dessa centena de métricas que a gente acompanha diariamente. E como você olha aqui para o nosso slide, né, e aqui você tem até o arroba do nosso proponente aqui do que deve olhar, você vê que são coisas, ou de maneira geral, muito abrangentes, né? Quando você olha o que problema resolve, a solução precisa ser descentralizada, por que você precisa de um token, né? E uma série de outras questões aqui que hoje parecem ser muito mais uma visão inicial e não uma forma como você deveria analisar um ativo, né? A gente tem uma complexidade muito maior hoje, uma quantidade de dados muito maior que naturalmente exige uma capacidade analítica maior de quem está se debruçando sobre esse mercado e quem está se debruçando sobre esses ativos. Só para a gente não finalizar aqui sem reunir todos os pontos, eu separei aqui o resumo para você, né? E aí o primeiro ponto de tudo, né, a gente não tinha tese de investimento robusta,
o produto era apenas uma promessa, não existia, diferente hoje que a Consensus já discute a utilidade desses produtos. A centralização ela facilita esse crescimento, o crescimento acelerado desses projetos, ele é por meio de algum sabor de centralização. A descentralização a todo custo, ela não se paga ou não se pagou nesse ciclo de 2018 até hoje. Muita coisa não vai voltar ao topo, assuma isso. Se você está abraçado com o token, um ativo, acreditando na volta pura e simplesmente porque ele já atingiu esse valor, essa não deve ser a sua métrica principal. Você tem que avaliar utilidade, naturalmente a evolução desse projeto de fato e não só pela narrativa. E o mercado ainda tem uma grande parcela de investidor de varejo, né? Por mais que a gente tenha evoluído muito bem, ainda faltam alguns bilhões ali de pessoas e empresas realmente que são institucionalizadas entrarem no mercado cripto, o que naturalmente nos dá uma boa oportunidade de exposição ainda nesse momento. Projetos bons eram bem mais escassos, como eu falei, e como eu disse, não era possível fazer uma análise de qualidade. Para finalizar, eu gostaria só que você tivesse em mente o quanto que a gente evoluiu nesses 4 anos, né? O quanto que cripto evoluiu de 2018 para cá, e vendo esses slides e passando um filme aqui na minha cabeça, é natural ver essa evolução, né? A qualidade tanto dos empreendedores, desenvolvedores e analistas melhorou absurdamente. Hoje aqui no Brasil você pode ter um sabor disso, né? Quando eu comecei nesse mercado era basicamente eu e meu time que cobria esse mercado de maneira fundamentalista. Hoje em 2022 a gente tem uma série de pessoas com ótimo conteúdo, pessoas focadas ali em darem boas recomendações de investimento e ótimos analistas do mercado local. O que me faz ter muita esperança no que a gente vai ver nos próximos ciclos, no que a gente vai ver em 2024, em 2026, e isso é o que me deixa aqui mais otimista com o futuro, né? E não só pela ideia de que, olha, vamos ter o mesmo crescimento de 2018 a 2022, mas pela crença de que estamos numa tese exponencial e que naturalmente o crescimento para aí 2024, 2026 vai ser muito melhor e muito mais acelerado do que nesses últimos 2 a 4 anos para trás. Beleza? Vou finalizando por aqui, mas queria deixar uma pergunta para você. Você tem alguma visão diferente disso que eu trouxe para você? Ou até acrescentar um 8º ponto aí que você acha interessante do insight de 2018 para 2022? Comenta aí embaixo que eu tô louco para ver seu comentário aí. Beleza? Abração e até o próximo vídeo.